Olá! De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia de Covid-19 fez aumentar em mais de 25% a quantidade de casos de depressão e ansiedade em todo o mundo durante 2020. O documento da OMS com esses números, publicado em março deste ano, aponta que os casos de transtorno de ansiedade aumentaram no ano retrasado em 25,6% e os de depressão em 27,6%. Uma das principais explicações para isso é o estresse causado pelo isolamento social durante a pandemia. A solidão, o medo de pegar Covid, o sofrimento, a morte de pessoas próximas e as preocupações financeiras também foram citadas pela OMS como fatores que levaram as pessoas a essas doenças. Para você ter uma dimensão, nos últimos 10 anos, as mortes por suicídio aumentaram em todas as regiões do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2019, foram registradas mais de 112 mil mortes por autoextermínio no país. Isso significa um aumento de 43% no número anual de óbitos. A Magu Tavares conversou com o psicanalista René Dentes sobre os impactos da pandemia na saúde mental do brasileiro. Ele também destacou os sinais que demonstram quando é preciso buscar ajuda terapêutica. Veja na entrevista. René, muito obrigada por nos conceder essa entrevista hoje. Eu que agradeço a vocês da TV UFOP e da Rádio UFOP. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer e dialogar sobre um tema muito importante aos nossos tempos. René, para que nós possamos iniciar essa conversa, eu gostaria de saber quais são os impactos que a pandemia causou na vida das pessoas. A pandemia realmente ela foi drástica no comportamento humano, né? Porque, principalmente por causa das mudanças muito acentuadas. O ser humano estava antes acostumado a viver principalmente naquilo que se refere às suas válvulas de escape, ao seu direcionamento da ansiedade para o mundo externo. De repente, tudo para e ele tem que estar no mundo interno da casa, do ambiente, o trabalho muda e tal. Então, isso realmente impactou muito. Foram muitos casos de divórcio, foram muitos casos de depressão, foram muitos casos de ansiedade extrema, né, de relacionamento da família que as pessoas não tinham ainda vivido. Mesmo quem vivia muitos anos com a pessoa. Por outro lado, quando a vida volta ao mundo externo, né, aos trabalhos presenciais, às aulas presenciais, também há um problema. As escolas têm vivenciado a situação, por exemplo, de muita ansiedade e medo das crianças em relação à sala de aula, ao convívio. Então, essas mudanças drásticas, elas são difíceis de serem assim, vividas de forma tranquila. Por quê? Porque já existiam antes problemas. Nós estamos vivendo um mundo com muitas dificuldades, hiperconectado e que traz realmente grandes desafios. E quais são as características, dos pacientes que mais procuram ajuda terapêutica hoje em dia? As pessoas, felizmente, elas estão percebendo que precisam tratar da saúde mental. Eu não tenho dúvida que a saúde mental é um tema que vai entrar em vários ambientes nossos. Eu tenho uma pessoa que eu sigo muito, que ela diz assim, olha, daqui a pouco, daqui a uns anos, todos terão que trabalhar no sentido de computação e de programação. Todas as áreas terão que ter conhecimento de programação. E eu falo mais, eu falo que todas as áreas terão que ter conhecimento de saúde mental. As escolas estão percebendo isso, porque não adianta passar apenas o conteúdo, é preciso trabalhar aspectos mentais. E aqui fica um alerta, não é só educação básica, não, educação superior também, educação média também, precisam saber que os alunos são afetados, né, e que sofrem muito com indiferenças, às vezes, de docentes, de funcionários, etc. Então, é preciso abordar mais cuidadosamente o humano. Então, as pessoas que me procuram são essas pessoas que elas percebem que não vão dar conta de resolver seus problemas sozinhas, né? Então, que muitas situações de traumas são situações que ficam num campo inconsciente, que a pessoa nem imagina que exista. Ela só vê os efeitos, mas ela não sabe os porquês. Então, quando ela procura ajuda, por exemplo, no meu caso, na clínica psicanalítica, muitas vezes a pessoa chega com uma demanda.
Mas, no fundo, aprofundando as camadas de personalidade dela, você chega aos não ditos, àquela teia inconsciente que a própria pessoa depois reconhece, olha, tem mais coisas aí. Vamos nomear para depois elaborar essas questões. Então, as pessoas têm procurado, sim, ajuda. Eu vejo que o mundo está cada vez mais plural, cada vez mais as pessoas estão entendendo que as suas vulnerabilidades, elas não são fraquezas. Ao contrário, elas são portas para singularidades, né? As nossas vulnerabilidades, nossos não ditos, é ali que se encontram as nossas singularidades. Então, a gente precisa adentrar nessa camada humana. E tem, sim, realmente buscado ajuda quem tem essa consciência. René, nos últimos dias, né, ocorreu em Mariana mais um caso de suicídio. De forma bem objetiva, por que as pessoas se matam? Então, as pessoas se matam porque elas querem tirar uma dor, não porque querem morrer propriamente, né? Mas acontece uma coisa que eu queria deixar um alerta aqui. Eu fiquei pensando, quando acontecem esses casos, e o último que aconteceu, que eu tive conhecimento pelas redes sociais, eu fiquei pensando por que algumas cidades, como Ouro Preto, Mariana, têm um alto índice de suicídio, e outras também, de Minas, de outros lugares, de outros estados. E eu cheguei a uma conclusão provisória, mas acho que é muito relevante isso. Eu fiquei sabendo desse caso, de como foi pelas redes sociais, porque eu tenho um contato, apesar de não morar na região, mas eu frequento, por questões profissionais, a região todas as semanas, há 14 anos. Então, tem muitas conexões que são da região dos Inconfidentes. E eu soube detalhes. Essa questão de saber como foi que aconteceu é algo que serve como um gatilho para pessoas que querem tirar a sua dor. É muito grave. Então, me parece que a grande mídia, ela consegue hoje ter uma certa consciência em relação a isso. Mas as redes sociais, as plataformas, não têm. Então, saber como aconteceu pode levar pessoas a que queriam tirar a dor, pensaram em suicidar um dia, em autoextermínio, mas não têm ideia de como fazer, elas desenharem esse mapa mental, terem aquilo que a gente chama de ideação, e aí levam mais facilmente ao suicídio. Se ela tem uma ideação, o suicídio é muito provável. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Nesse mundo que nós vivemos uma conexão de afetos, hiperconectado das redes, numa cidade de médio porte, numa região de médio porte, todos ficam sabendo da vida de todos. E nesse caso do suicídio, isso é muito grave. Não pode haver lugares de suicídio, porque isso leva as pessoas a facilitar esse processo. Então, as autoridades de saúde mental, políticas públicas de saúde mental e autoridades políticas municipais têm que intervir em relação a lugares assim, onde pessoas tradicionalmente vão tirar a sua vida. Tem que tirar isso, né? Não pode permitir. E as redes sociais têm uma responsabilidade em relação a isso. As pessoas têm que ter consciência que, ao compartilharem alguma coisa, vão afetar milhares. E podem levar, sim, a casos extremos de autoextermínio, ou pelo menos facilitar. Então, é preciso ter essa consciência. René, os casos de reincidência são comuns nas tentativas de suicídio? São comuns. Uma pessoa que tenta uma vez é porque existe uma dor profunda e ela não consegue lidar com essa dor. Se essa dor não for tratada e verificando as origens, o porquê dessa dor, que às vezes não é claro para a pessoa, mas com uma ajuda profissional isso pode ficar claro, pode voltar a fazer sim. Uma pessoa que tenta é porque foi um ato extremo. A gente não tem que culpar a pessoa que tenta, nem a pessoa que tentou tem que se culpar. É tirar a dor, né? E é insuportável. Mas é preciso que ela procure ajuda, né? Algumas vezes a família acolhe, outras vezes a família culpa mais. É preciso entender que a saúde mental, ela é às vezes mais complexa que a saúde física, mas que tem cura. Podem buscar ajuda e podem mudar e ressignificar a sua vida. Então, tem reincidência sim, mas é preciso tratar. E o que fazer quando a pessoa fala em tirar a própria vida? O que a gente fala para essa pessoa?
Olha, tem que escutar. Mais do que falar para a pessoa, é preciso escutar o que está por trás disso. Porque hoje nós vivemos um mundo de muito falatório, né? Muitas palavras, mas pouca escuta. Uma escuta atenta, sem intervir, tentando entender o que está por trás daquela fala. Estar com a pessoa, isso é mais importante, é uma atitude mais importante. E, claro, depois de escutar, entendendo aquele contexto, incentivar a pessoa a procurar ajuda e dizer, olha, tem jeito, a sua dor pode ser ressignificada, pode ser entendida, e aí a pessoa pode viver de forma mais livre. E para que nós possamos levantar essa questão de falar sobre saúde mental e também de fazer o tratamento, aquelas pessoas que passam pelo sofrimento mental, ainda é preciso desconstruir rótulos que moldam a saúde mental e o tratamento para o sofrimento mental? Como que nós podemos fazer isso, Renê? Sem dúvida, olha, a gente precisa mostrar de forma assertiva que a saúde mental é algo sério, que não é alguma coisa que a pessoa procurou um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, é porque é louco. Não é isso. Esse rótulo tem que ser desconstruído. E, além disso, a grande mensagem assim, que a pessoa pode passar para quem está procurando ajuda, ou que precisa de ajuda, mas não sabe como procurar, é dizer do próprio testemunho. Né? Na clínica psicanalítica, há muitos anos eu atendo, a maior parte dos meus analisandos, eles vieram porque outras pessoas que fizeram indicaram. Então, disseram assim, olha, eu fui e consegui ressignificar a minha dor. Esse é o maior, a maior indicação, a partir do exemplo, da experiência, é algo que a pessoa vê, olha, realmente, dá para procurar ajuda e dá para mudar. Então, falar de situações práticas experienciais que a pessoa viveu, né? E tentar desmistificar essa ideia de que é apenas uma loucura, ou que é algo assim, de uma pessoa que é muito fraca. Não, eu acho que um programa como esse, né, elaborado, proposto pela TV UFOP, pela Rádio UFOP, é realmente algo muito importante, cumpre o papel social da extensão, da universidade pública no Brasil, porque a gente precisa dizer para alunos, para professores, para as pessoas, todos os agentes da sociedade civil, de que saúde mental é algo que está aí para ser efetivado. E existe depressão, existe casos de transtorno de ansiedade e podem ser tratados. Isso que é mais importante. Renê, essas foram as minhas perguntas. Eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, tá bom? Muito obrigada. Imagina, Margot, obrigado a vocês, viu, pelo convite. Parabéns pela proposta. Vale destacar que, em Ouro Preto, a Secretaria Municipal de Saúde realiza um trabalho de prevenção ao suicídio e oferece atendimento psicológico gratuito para moradores que vivenciam algum tipo de sofrimento mental. Para ter acesso aos atendimentos, é preciso procurar as unidades básicas de saúde ou ligar para o número 188. E até o fechamento deste boletim, a Prefeitura de Mariana ainda não havia respondido à nossa equipe sobre como são realizados os atendimentos psicológicos no município. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.